Mateus capítulo 7, versículo 1, e aqui entrou. Diz assim, Mateus capítulo 7, verso 1 ao 5, nos ensina dizendo: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Pessoal, vocês sabem que todos nós aqui, eu, Carol, nós temos as redes sociais, interagimos com tantas pessoas também nas redes sociais. Rede social é bênção, é gostoso estar ali, mas muita gente tem feito da fé cristã, especialmente ali nas redes sociais, no Facebook, um tribunal para julgar A, B ou C. A gente não deve fazer isso. Às vezes colocamos ali várias N indiretas ali para as pessoas, a gente vê. Vimos ali o Facebook, o Twitter, o Instagram com o muro das lamentações. Gente, nós temos que viver uma vida leve, uma vida tranquila. Nós temos, eu brinco aqui, às vezes brincando aqui com a Carol, em outras circunstâncias, a gente fala assim, vou comprar um gato para você. Mas por quê? O gato tem 7 vidas para você cuidar e você esquece da minha. Às vezes nós temos preocupado demais com a vida dos outros e esquecido da nossa. A gente gasta tanto para a vida dos outros que esquece de gastar, de focar na nossa própria vida. Por isso, esse texto aqui talvez é um dos textos mais citados na Bíblia, que a gente ouve por aí, mas talvez um dos que são mais mal aplicados na nossa história, porque esse julgamento não nos compete. E aqui nós aprendemos, especialmente nos versos 1 e 2, que diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usado para medir vocês. Ou seja, esses 2 versos, eles nos ensinam que quando nós julgamos indevidamente, nós o fazemos sem misericórdia e sem amor. Imagina se Jesus fosse julgar ali só o mérito da questão, se ele não tivesse misericórdia e amor, aquela mulher que foi apanhada em adultério. Será que ele teria ali aquela paciência para escrever ali no chão? Será que ele teria ali a sua destreza ali, a sua habilidade para confrontar aqueles outros no seu próprio pecado? O ensinamento foi muito maior do que o julgamento. Então, quando nós pensamos nesse julgamento com misericórdia, nós temos que considerar que nós devemos julgar com a mesma medida. Lembre-se, o seu pecado não é maior do que o outro, só é diferente. E nós queremos então, por exemplo, como trabalho com casais todos os dias, muitas vezes eu ouço de mulheres, ouço de esposas, não, porque ele fez isso comigo, não porque ela me traiu, não porque ele me abandonou, que Deus pese a mão na cabeça dele. Gente, essa é a medida. Para Deus não tem nem pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Claro que alguns têm consequências diferentes, são consequências diversas, mas daí a gente pensar que a gente tem que pedir o peso da mão de Deus sobre o outro, então é o mesmo peso da mão de Deus que virá sobre o nosso pecado, porque para Deus não é tudo pecado. Então nós temos que pensar em amor, em misericórdia com relação à vida do outro. Outra coisa que nós erramos quando nós julgamos é quando nós o fazemos sem o autoexame. Os versos 3 e 4 aqui nos ensinam muito sobre isso. Então nós temos que olhar primeiro para dentro de nós. Nós temos um grave defeito. Nós julgamos o próximo pelas suas ações. A nós mesmos nos julgamos pelas intenções. Aos outros, o rigor da lei. Para nós, só ali as nuances da lei. Isso nos torna hipócritas aqui chamados pelo próprio Senhor. Por isso que ali nas redes sociais, gente, vamos viver uma vida leve. Ninguém sabe qual é o aperto que o outro tem passado no seu calçado.
Ninguém tem, dentro da igreja, nós julgamos pela aparência, dentro da igreja nós julgamos talvez pelo falar. Eu tenho experiências de ver pessoas que foram julgadas no seu falar, pessoas que estavam há um mês na igreja, ainda não trocaram o seu vocabulário, cresceram ali num lugar onde palavrão era coisa fácil, era mato. E aí falou um palavrão na igreja, foi julgado. Por ser julgado num lugar que pregamos o amor, essa pessoa não entendeu, ficou assim, perdido dentro da igreja. Então hoje a gente tem que pensar que quando nós julgamos, nós precisamos julgar com autodisciplina. Nós não somos melhores do que ninguém. As nossas vidas, elas só são diferentes. Como eu já disse, o nosso pecado só é diferente do outro. Agora nós podemos ajudar. Por que ao invés de apontarmos o dedo, por que a gente não estende a mão de ajuda? Seríamos muito mais igreja se nós fizéssemos assim, cuidássemos ali do abraço, cuidássemos do levantar um do outro, ao invés de saber, fulano tem razão, cicrano tem razão. Não, muito pelo contrário, nós precisamos dar a razão de Cristo na vida dessas pessoas. E claro, no autoexame, a nós mesmos. Às vezes nós escondemos o nosso erro para falarmos do outro. Nós podemos ajudar muitas pessoas mesmo cheio de erros. Nós temos muitos erros, temos muitas falhas, mas para a gente pensar só sobre a nossa posição, aquilo que nos torna melhor para esse mundo. Então, embora às vezes a gente precise confrontar alguém, que a gente o faça com bom senso. A Bíblia diz que se a gente for exortar alguém mais velho, esses dias eu estava ali atendendo um casal onde ele tinha 71 anos de idade, ela tinha 65 anos de idade, bem mais velhos do que eu, com idade para serem os meus pais. Mas o que a Bíblia me ensina? Ela me ensina que eu devo corrigir a estes que são mais velhos como se eles fossem meu pai. Preciso ter reverência, preciso ter ali ordem, preciso ter brandura, preciso ter ali aquele jeito, porque eu não grito com meu pai, eu não condeno meu pai, eu não xingo meu pai. Por que eu vou fazer isso? Precisamos parar mais com esse negócio de chicote aí, de Deus chicotada, e amar mais, estender mais os nossos braços, abrirmos mais o nosso coração. Porque, como tem o título dessa mensagem, cada cabeça é uma sentença. Então, nós precisamos entender que os nossos corações são feitos para amar e nós temos que usar mais o nosso coração em circunstâncias como estas. Amém? E agora, então, nós vamos orar juntos. E a nossa oração é para que o Pai nos mude, o Pai nos abençoe e que essa mudança ela comece de dentro para fora. Pai, obrigado, Deus, porque a cada nova manhã aqui nós temos recebido, ó Deus, a Tua palavra. Buscamos o Senhor, ó Deus, nas noites, nas madrugadas, ó Deus, e desta busca, Deus, traz em nós essa transformação. E queremos, ó Deus, ter a sabedoria para confrontar o nosso irmão que for achado, for encontrado num erro, mas que também queremos ter, ó Deus, esta mesma brandura para o ajudarmos, para sermos mão de ajuda e nunca o martelo para uma condenação, porque não nos cabe o papel de juiz. O Senhor que é o supremo juiz, o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor é quem conhece todas as coisas. E muitas vezes apenas conhecemos parte da história, mas o Senhor conhece toda a história. Por isso, Deus, ensina-nos a amar o nosso próximo, ó Deus, como o Senhor nos amou. Ensina-nos, ó Deus, a olhar, ó Deus, para as mazelas do nosso próximo, como nós olhamos, ó Deus, sinceramente para as nossas próprias mazelas. Que sejamos, ó Deus, pesados conosco, mas que, ó Deus, sejamos, ó Deus, amáveis com o nosso próprio irmão. Assim, ó Deus, entenderemos o sentido real do que é ser igreja, do que é ser corpo. Por isso, Pai, venha sobre nós como igreja esse tempo de amor, um derramamento de amor, ó Deus, sobre os nossos corações, para que a gente venha amar mais, a gente venha abraçar mais, a gente venha fazer
essa obra de uma maneira muito mais intensa. E assim, ó Deus, conseguindo resgatar aqueles que já estão feridos. Porque o Senhor mesmo nos ensinou que o Senhor não veio para torcer a cana quebrada. Então não é esse o nosso papel. E queremos então mudar e colocamos essa dificuldade que nós temos no altar do Senhor. Abençoa, Deus, a igreja do Senhor sobre essa terra, a terra do Brasil. Abençoa o nosso Brasil. E eu peço também, junto com os telespectadores, abençoe a nossa Rede Super, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.